Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio e está fora de si. Por que o ouvis? Diziam outros: essas palavras não são de endemoniado, porque pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. E Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus, e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Respondeu-lhes Jesus: já vos tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse sois deuses? Pois, se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, àquela a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis: blasfemas porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos. E retirou-se outra vez, para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse, deste era verdade. E muitos ali creram nele. We might just introduce once again the passage as to what the subject is.
Talvez devemos introduzir outra vez o que essa passagem está tratando. It's really about the shepherd, the good shepherd. É, na verdade, sobre o bom pastor. It's not really about you and I. Na verdade, não é a respeito de você ou de mim. It does bring in our relationship to that one who is the good shepherd. De fato, ele traz a nós em relação com aquele que é o bom pastor. But what was the Lord was bringing before his sheep was the relationship. Mas o Senhor estava trazendo as suas ovelhas em sua relação com eles. And that there would be a mixture of those that were true sheep and those that profess to be sheep. E haveria uma mistura entre aqueles que eram os verdadeiros, as verdadeiras ovelhas e aquelas que professavam ser ovelhas. So all through the New Testament we have those that are real believers and those that profess to be believers. E por todas as escrituras nós vamos ter aqueles que são verdadeiros crentes e aqueles que professam ser crentes. And so here he speaks of strangers in verse 5. Assim, no versículo 5 ele fala de estrangeiros. He speaks of thieves and robbers. Ele fala de ladrões e salteadores. He speaks of wolves. Fala de lobos. He speaks of those that are hirelings. Ele fala dos mercenários. And so there are many adversaries to those that would desire to go on in the truth. E assim, aqueles que desejam andar na verdade encontram vários adversários. But in every case, it's the shepherd that defends his people. Mas em cada um desses casos, é o pastor que defende o seu povo. Deus criou o homem em sua imagem e semelhança. E o homem foi em relação com Deus. O propósito de Deus era que o homem tenha relação com Deus. Esse é nosso propósito de existir. Agora, Deus enviou seu Filho a esse mundo e era testemunho de Deus mesmo em semelhança nossa, homem e Deus, Cristo Jesus. E estes judeus estão rejeitando esse testemunho de Jesus Cristo, porque gostaram de sua religião. E esse testemunho que veio de Deus por meio de Cristo Jesus era distinto desta religião que eles tinham, o judaísmo, que tinha afastado longe de Deus. Não era um testemunho certo de Deus mesmo. E aqui, por isso, o Senhor Jesus veio para mostrar-nos mais claramente o caminho de Deus. E estes judeus que estão rejeitando a Jesus nesse capítulo, o fato que eles rejeitem a Cristo Jesus é uma maneira de vendar seus olhos, assim se fala? Vendar seus olhos. Não ligou para eles quem era Jesus. E eles acharam que Jesus estava falsamente representando Deus. Mas não foi assim. Ele era Deus. E era uma representação certa de Deus. Então, quando eles rejeitam ao Senhor Jesus, então não logram ver as coisas como devem. Hoje em dia, vemos essa mesma coisa acontecendo.
Vemos a gente maiormente entre os educados, os culturados. Nós temos esse conceito que somos independentes, somos autônomos. Não precisamos a ninguém ajudar-nos. Eu tenho meu cérebro, posso pensar, racionar, decidir as coisas assim. Mas, irmãos, se nós rejeitamos o testemunho de quem é Cristo, estamos cegos. Primeira coisa necessária é aceitar o testemunho que Deus dá. À noite ouvimos isto na pregação de Nicodemos. Como ele achava sábio, e ele não entendeu as palavras que Jesus falou. Era necessário nascer de novo. O primeiro passo para ver as coisas de Deus é aceitar seu testemunho. Seu testemunho é Cristo Jesus é o bom pastor. Então, nós não podemos julgar bem as coisas da vida a menos que aceitamos o testemunho da palavra de Deus referente a Cristo Jesus. Muito importante isso. E então, Cristo Jesus aqui está dando esse testemunho de Deus. E Ele quer, então, tirar as ovelhas desse sistema do judaísmo para dar uma liberdade, uma nova vida por meio de Ele. E Deus deu a Cristo Jesus as ovelhas. A igreja é o regalo, se fala? O presente. A igreja é a presente de Deus Pai a Cristo Jesus por o que Ele fez e é. Então, nós somos esse rebanho. E Ele quer tirar-nos desses sistemas de religião. O que é a religião? A religião é o homem tratando de chegar a conhecer a Deus por sua própria maneira. Muita religião existe. Muitos caminhos de religião existem no mundo. Cristo Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E então, o primeiro passo é reconhecer quem é Cristo Jesus. Agora o Senhor está explicando isso no nosso capítulo. E Ele, então, quer... Ele tem esse direito agora de tirar essas ovelhas desse sistema religioso e abrir coisas novas que não foram conhecidas no Velho Testamento. Então, esse é muito precioso para nós, de participar dos escolhidos de Deus, os que o Pai deu a Cristo Jesus, essas ovelhas, que quando uma ovelha já é escolhido e conhece seu pastor, o pastor conhece a eles e ele conhece o pastor. Essa é uma coisa, não sei se alguns irmãos aqui conhecem essa relação de ovelhas. Eles não são muito inteligentes, mas uma coisa, uma ovelha sabe quem é seu dono. Eu tenho praticado isso. Você vai a um campo de ovelhas com o pastor que está tratando eles e ele chama a eles e você trata de imitar
imitar essa voz e chamar a essas ovelhas, não vai poder conseguir. The Jews did not have authority to leave Judaism. Os judeus não tinham autoridade para abandonar o judaísmo. It was a God-given religion. Era uma religião dada por Deus. It was a perfect religion. It was God-given. Era uma religião perfeita porque foi dada por Deus. They didn't know it, but it all spoke of Christ. Eles não sabiam, mas toda ela falava de Cristo. So here in verse 7, he says that he is the door of the sheep. E aqui no versículo 7 fala que ele era a porta das ovelhas. And we looked at verse 2 yesterday in connection with the door of prophecy. E nós lemos no versículo 2, que nós comentamos ontem, sobre a porta que é a pastor das ovelhas, que fala da profecia. The Lord Jesus was presented to the nation of Israel through the door of prophecy. O Senhor se introduz à nação de Israel por meio da porta da profecia. And now this Jewish religion was a godless religion. It was corrupted. Mas agora a religião judaica era uma religião corrompida que perdeu o sentido. And I believe a brother mentioned yesterday that it was the feast of the Jews that were presented in John's Gospel. Eu me lembro ontem que alguém comentou que eles se referiam à festa dos judeus nos evangelhos. Not the feasts of Jehovah, but the feasts of the Jews. Eles não mencionavam como a festa de Jeová, mas como a festa dos judeus. Now the person of the Lord Jesus came to deliver his people. Agora a pessoa do Senhor Jesus veio para libertar o seu povo From the false religion that had developed. e libertá-los da falsa religião que se desenvolveu. And he was their authority to leave that religion. E ele era a autoridade para eles deixarem essa religião. So he says he came, and a little later on, it says in verse 11, E assim fala aqui que ele veio, e quando no versículo 11 fala, I am the good shepherd. eu sou o bom pastor. The good shepherd giveth his life for the sheep. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. So in the Old Testament, the sheep died to save the shepherd. Assim, no Velho Testamento, a ovelha morreu para salvar o pastor. The sheep had to die for the sins of those shepherds in Israel. As ovelhas tinham que ser sacrificadas por causa do pecado daqueles pastores. But in Christianity, the good shepherd gave his life so that the sheep would have life. Assim, no Novo Testamento, o pastor dá a sua vida para que assim as suas ovelhas pudessem viver, ser salvas. So the shepherd dies so that the sheep can live. Assim, o pastor tem que morrer para que a ovelha viva. So that's why he says in verse 9 that I am the door, Assim é o que ele diz no versículo 9, eu sou a porta. so that it was the door of salvation. They could be saved and know it. Isso é a porta da salvação, onde eles poderiam ser salvos e saber que estavam sendo salvos. It's distinctly Christian truth that the Lord Jesus was bringing before them. E aqui é a verdade distinta do cristianismo que o Senhor Jesus estava trazendo para eles. No Old Testament saint could say, I know I'm saved. Nenhum santo do Antigo Testamento podia dizer, eu sei que sou salvo. They were safe because they had faith. Eles estavam seguros porque eles tinham fé. They didn't know how secure they were. Eles não tinham noção de quão seguros estavam. But it's the love of God, the grace of God, that we know how safe we are. Mas sabemos que é pela graça e pelo amor do Senhor que sabemos que estamos seguros. So in this verse 9, they're saved, they have eternal security. Assim, nesse versículo 9, eles estão salvos e têm segurança da sua salvação. Every one of the sheep has the ability to go into the presence of the Lord.
Cada uma dessas ovelhas tem a capacidade ou está apto a chegar à presença desse Senhor. Not just the Levites, Não somente os levitas, and not just Aaron once every year. e não também somente Arão uma vez por ano. We have the liberty to go into the presence of the Lord Nós temos a liberdade de ir à presença do Senhor and to go out throughout all the world to present the gospel of the grace of God. e por todo o mundo sair para pregar o evangelho da salvação. And then we also have pasture, E também temos um pastor. spiritual food. Nós temos pastagem e alimento espiritual. So 3 things. We have salvation, São 3 coisas. Temos salvação, we have perfect liberty, temos perfeita liberdade and we have food, spiritual food. e temos alimento espiritual. Not a series of rules and laws. Não uma série de regras e leis. And wonderful grace it has to do with the person of Christ. E a maravilhosa graça que tem a ver com a pessoa do Senhor Jesus. Praise His name. Seu nome seja louvado. Uma coisa que não havia no judaísmo era um objeto para a adoração. Eles tinham regras, eles haviam recebido uma religião, né, como o irmão falou, uma religião dada por Deus, mas eles não tinham um objeto da adoração. E no cristianismo hoje nós podemos ter um objeto que é exatamente a pessoa do pastor com quem nós estamos falando agora. E isso é muito importante, irmãos, essa distinção também de que nós não estamos reunidos em torno de doutrinas, ou não estamos reunidos também em torno da própria reunião, do próprio local de reunião, mas nós estamos reunidos em torno de uma pessoa. E isso é muito importante para nós, porque se o objetivo, né, se o objeto da nossa reunião é doutrina, doutrinas nós vamos ter em vários ou todos os lugares. Se é uma questão da reunião em si, também isso há em todos os lugares. Mas, se nós estivermos, né, se o objetivo de eu estar aqui é a pessoa do pastor, e eu estar aqui como uma ovelha, como o irmão falou, né, que encontrou nele segurança, encontrou nele salvação, encontrou nele refúgio, proteção, e encontrou nele alimento, nós vamos ficar, pela graça de Deus, né, não por nós mesmos, mas nós vamos encontrar descanso nesse local. Então, muito importante, né, que o Senhor nos guarde de ter sempre os nossos olhos abertos. Eu penso na igreja de Laodiceia, em Apocalipse, que fala do último estado da igreja. E esse estado da igreja, o que era? Eles tinham um conjunto de regras, eles tinham as doutrinas, eles achavam que eles estavam ricos, porque eles tinham tudo, e eles, na verdade, o Senhor diz que eles eram pobres. Por quê? Porque eles tinham perdido o objeto, que era o Senhor. Onde estava o Senhor? Lá fora. Imagina nós aqui reunidos, o Senhor lá fora. O que nós estamos fazendo aqui se o Senhor estivesse lá fora? Estaríamos reunidos por causa dos irmãos, por causa da doutrina, ou por causa de algum outro objeto que não Ele. Então, muito importante, irmãos, o Senhor nos guarde, né? Nos dê um colírio espiritual para discernirmos a pessoa a quem nós estamos reunidos. It might be a help to ask the question, who is a thief? Who is a robber? Who is the hireling? Seria bom nós fazermos a pergunta: quem é o ladrão? Quem é o salteador? Quem é o mercenário? The Lord Jesus was speaking of those that would be opposing the truth and that would be doing the work of the enemy.
O Senhor nos menciona daquele que se opor à verdade e seriam os seus inimigos. So he speaks of the thief in verse 1 and in verse 10. Assim ele fala do ladrão no versículo 1 e no versículo 10. A thief is one, perhaps, that introduces false doctrine. Talvez o ladrão é aquele que introduz a falsa doutrina. He falsifies the work of Christ and the glory of, he robs Christ of his glory. Ele introduz, ele rouba, He robs the Lord Jesus of his glory. ele rouba do o Senhor Jesus de sua glória. Let's look at Acts 15. Vamos ler em Atos 15, We could just read verse 1. apenas o versículo 1. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos: se não vos circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. E versículo 5. E o versículo 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. So it was an attempt to rob Christ of the glory of his finished work. E assim, isso era uma tentativa de roubar de Cristo a glória da sua obra consumada. The all-sufficiency of the work of Christ. Toda a suficiência da obra de Cristo. No work of man could be added to that blessed work. Nenhuma obra do homem poderia ser acrescentada à obra de Cristo. Now we might say, who is a wolf? E agora nós podemos perguntar, e quem era o lobo? We have the wolf spoken of by the Apostle Paul in Acts chapter 20. No capítulo 20 de Atos, nós temos Paulo falando sobre esse lobo. We could read versículos 28 a 31. Podemos ler do versículos 28 a 31, do capítulo 20 de Atos. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, que falarão coisas perversas, mas para atraírem os discípulos após si. Mas o versículo 31, portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. So wolf is a destroyer, and he seeks followers for himself. Assim, o lobo é um destruidor e busca seguidores para si próprio. Instead of bringing blessing to the saints, he's looking after his own interests. Ao invés de trazer bênção para os santos, ele está buscando seus próprios interesses. And as a result, his activities are destructive to the saints. E, em consequência disso, as suas atividades são destrutivas para os santos. And here in chapter 20 of Acts, it was defective elders. E aqui no capítulo 20 de Atos, haviam alguns anciãos que falhavam. Those that should have been guiding the people of God and instructing them in the truth. Aqueles que deviam estar ensinando e instruindo o rebanho no caminho da verdade. They wanted their own way and they wanted the flock to follow them. Eles queriam a sua própria vontade ser feita e que o rebanho seguisse a eles. And so you notice it says they arise, they get to prominence. E assim nós vemos que fala que eles se levantaram, se tornaram importantes. In verse 30. Versículo 30. And then they speak perverse things. E assim eles falam coisas perversas. And the purpose is to draw disciples after them. E o que eles querem é atrair os discípulos após si. We want people to follow the Lord Jesus, don't we? Nós queremos que as pessoas sigam o Senhor Jesus, não queremos? He'll follow. We can follow him and we'll be at peace and we'll enjoy that one who loved us and gave himself for us. Nós podemos seguir a Cristo e estar em paz, que nós estamos seguindo aquele que se deu a si mesmo na cruz por nós.
Now he speaks also of an hireling. What's a hireling? Agora ele fala também dos mercenários. O que é um mercenário? Well, he has religion for profit. He wants to make money off of Christianity. Ele é, na verdade, aquele que tem a religião como fonte de lucro. Ele quer ganhar dinheiro em cima dos cristãos. He sees a group of God's people as an opportunity to make a living. Ele vê nos filhos de Deus uma oportunidade de ganhar dinheiro. But it's not a principle that God honors. Mas esse não é um princípio que Deus honra. The sheep are his. As ovelhas são dele. And so we ought to imitate the life of Christ. Assim, nós devemos imitar a vida de Cristo. He says that we ought to lay down our lives for our brethren. Ele diz que nós devemos dar nossas vidas por nossos irmãos. So the Lord Jesus is speaking of these three types of enemies, three types of false workers. E assim o Senhor Jesus fala desses três tipos de inimigos, três tipos de enganadores, né? A thief is going to rob Christ of his glory. Ladrão irá roubar Cristo de sua glória. He's going to minimize the glory of the finished work of Christ. Ele vai diminuir a glória da obra completa de Cristo. A wolf is the destroyer. O lobo é um destruidor. And he scatters the people of God. E ele espalha o povo de Deus. And then the hireling is trying to make a profit from Christianity. E os mercenários estão tentando ganhar dinheiro em cima da cristandade. So we need to watch and to be careful for each one of these. E nós temos que tomar conta e nos precaver contra esse tipo de pessoas. Das primeiras coisas o Senhor fez em seu ministério foi abençoar como se chama isso? As bem-aventuranças. É difícil americano falar essa palavra. O Senhor Jesus veio para dar, não para receber. O mercenário é o contrário. Que proveito consigo por essas ovelhas? Jesus foi exatamente o contrário. Ele veio para dar. Todo o seu ministério é ministério de servir e dar até sua vida. E 3 vezes aqui no nosso capítulo temos o Senhor Jesus falando de dar sua vida. No versículo 11, primeira vez. E este está em contraste ao mercenário. O Senhor, nós conhecemos que Ele é bom pastor porque Ele não procura o suyo, mas procura dar benefício a outros. Este é o que caracteriza bom pastor, até o ponto de dar sua vida. É o sacrifício máximo que uma pessoa pode fazer. Essa é a primeira coisa. Logo em versículo 14, outra vez mais. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Aqui vemos o Senhor Jesus não só mostrando esse caráter de dar, mas está apresentando a Deus essas ovelhas que são de Ele, para que nós também entremos nessa comunhão com Deus. E
não é somente uma provação a nós, essa é uma apresentação a Deus, essas ovelhas que são de Ele. E logo mais para baixo, em versículo 17, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-lo. Aqui não diz dar sua vida pelas ovelhas. Esse é o sacrifício que Cristo fez ao Pai em obediência como um homem perfeito e obediente. Da mesma maneira que Abraão levou a Isaac e Isaac obedeceu. Que lindo! Um filho obediente. Obediente até a morte. Cristo Jesus era obediente para Deus. Não necessariamente relacionado com nós. Ele era esse holocausto de olor suave, perfeito para Deus. Um homem, em contraste a Adão, que sacrificou a si mesmo em obediência. Esse é a caráter de nossa adoração quando adoramos a Deus. Quando lembramos a morte do Senhor, não lembramos o Senhor Jesus só por os benefícios que são nossos, porque Ele resgatou a nós para ficarmos livres, apresentáveis a Deus. Cristo Jesus fez algo para Deus. Embora que ninguém se salva, Ele fez isto. Esse é o máximo. Não existe mais que isso. E o Pai viu isso. Que contraste com nós, que fazemos muito para nós mesmos. Ele sacrificou tudo para Deus. What our brother has been bringing before us is spoken of in chapter 5 of Ephesians. O que o irmão tem trazido para nós agora, trouxe para nós agora, é o que está escrito no capítulo 5 de Efésios. Verse 2, Versículo 2. at the end. No final do versículo 2. 5:2. Yeah. It says, Christ also loved us and hath given himself for us. So Christ gave himself for us. E diz, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós. Ele se entregou a si mesmo. But it says, an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling savor. E ele acrescentou, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. He offered himself a sacrifice to God. Ele se ofereceu como um sacrifício a Deus. We might ask another question as we look at this passage. Vamos fazer uma outra pergunta em relação quando lemos nesse trecho de João. How do we identify a real sheep? Como eu identifico uma verdadeira ovelha? We might just look at verse 26, 27, and it shows us several things. Vamos ver os versículos 25 e 26, que nos mostram muitas coisas. One is that we
believe his word in verse 26. No versículo 26 é de que ele... It's speaking of those that believe not, but those that do believe are his sheep. Aqueles que creem são suas ovelhas. So they have faith. E assim eles têm fé. We might say it's a mark on the heart. Podemos dizer que isso é uma marca que tem no coração. But now that says, my sheep hear my voice. Aqui diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. So there's a mark on the ear. Assim há uma marca no ouvido. And then it says that they follow me. E assim diz, eles me seguem. And there's a mark on the foot. Uma marca nos pés. So isn't it nice that we have we know we can identify one who is real. Assim é bom que nós podemos identificar um que é verdadeiro. There's faith, unfailing faith in the Word of God. Há uma fé infalível na palavra de Deus. A belief in the value of the finished work of Christ. Uma crença verdadeira na obra completa de Cristo. And the ear is open to hear the voice of the Savior. E o ouvido aberto para ouvir a voz do Salvador. In John's Gospel, there's a difference between hearing the words of the Lord and hearing His voice. Nos evangelhos existe uma diferença entre ouvir a voz... They heard the words, all of them heard His as words. palavras do Senhor ou a voz do pastor. A real sheep hears His voice. Uma verdadeira ovelha ouve a sua voz. And then they follow. There's a result. E aí eles seguem, esse é o resultado. Isn't it wonderful to have the heart won by the Lord Jesus? Não é maravilhoso ver que você pode ter o coração de alguém para o Senhor Jesus? He's won our hearts, and as a result, we follow Him. Ele ganhou os nossos corações e como resultado nós o seguimos. Falando das outras ovelhas que não são deste prisco, o Senhor fala disso de antemão, dando-nos entender que era o propósito de Deus acrescentar dos gentios, as nações, a mesma relação que ele estava preparando para Israel, ou as ovelhas de Israel. E isso é muito notável, porque se nós meditamos ou adiantamos no livro de Atos, sabemos que quando formou a igreja era só judeus que foram dentro de essa nova posição diante de Deus na igreja. Mas no capítulo 10, vemos que os gentios também foram acrescentados para entrar nesse terreno de bênção e privilégio, como entendemos agora. Então, esse caminho de Deus não foi para que haja duas congregações ou duas meios de bênção. Todos foram acrescentados à mesma aprisco, ou seja, terreno de bênção. É muito importante notar isso, porque este é o que nós sempre falamos, que Deus só tem uma igreja, uma assembleia. E quando se formou a igreja, foi só dos judeus. Por que começou assim? Lembra que no livro de Romanos
fala várias vezes ao judeu primeiro e logo ao grego ou às nações. Foi necessário, primeiramente, que esse bênção, privilégio de entrar nessa nova relação com Deus por meio da fé em Cristo Jesus, que seja apresentado aos judeus primeiro, porque eles foram escolhidos de Deus. E Deus não abriu para os gentios essa porta de bênção até que os judeus começaram a rejeitar a bênção. E logo Deus é tão bondoso que Ele não pode deixar essa bênção à humanidade. E então Ele tem essa liberdade. Uma vez que os judeus rejeitaram, então Ele tem essa liberdade, abrir as portas mais abertas para os gentios. Então Ele já está programando isso, já está falando desse desenho de Deus mesmo, de outras ovelhas que também ia de ser acrescentado a essa posição de bênção. Agora, irmãos, nós estamos vivendo muitos anos depois. E o que passa? A mesma coisa está acontecendo com os gentios que aconteceu no princípio com os judeus. Muitas pessoas estão rejeitando a bênção do Evangelho. O que vai fazer Deus? Vai haver outra mudança. Então, é urgente, irmãos. Eu noto aqui no Brasil que o Senhor está abençoando através de sua palavra a muitos. É uma maravilha isso. É a obra do Espírito Santo. E estamos agradecidos aqui nessas conferências ver muitas pessoas novas e muitos que não podem vir também estão aqui. Parece que essa é a última chamada, irmãos, aqui no Brasil, de tirar de várias pessoas para completar esse povo escolhido para a bênção celestial. Então, é um privilégio de ficar aqui nessa conferência e ver os caminhos de Deus, todo programado. Estamos estudando como começou isso. Agora estamos vivendo ao final, quando achamos que possivelmente pronto virá o Senhor Jesus. Que bênção que podemos ver isso, o plano de Deus. Estava pensando nisso que o irmão mencionou em relação a isso que está acontecendo também no Brasil. E nós temos visto, assim, irmãos que têm saído do sistema religioso pela graça de Deus e que estavam ligados, muitas vezes, ao sistema, submissos a certas leis, e não necessariamente a lei de Moisés, que era acerca do aprisco. Então, eles estavam... e às vezes esses líderes que têm muita responsabilidade nisso, seguram essas ovelhas muitas vezes, procuram reter essas ovelhas dentro de um aprisco, não levando elas propriamente a Cristo, mas usando o nome de Cristo, introduzindo certos dogmas, certas regras,
usando da palavra, muitas vezes, nomenclaturas, terminologias, que não são propriamente escriturais. Esses dias mesmo, essa semana passada, um irmão, são duas famílias, estão saindo do sistema e estão sofrendo grandes perseguições, assim, por parte dos irmãos, não estou falando por parte do mundo, por parte dos irmãos. E a gente é compreensível porque o próprio sistema, essas pessoas, existem muitas pessoas que os amam dentro do lugar onde eles estão. Então é muito próprio também existir esse amor. São, assim, 20, 30 anos uma pessoa indo numa denominação, existe um vínculo ali. Existe isso também. Mas às vezes, esses líderes, anciãos, pastores, assim chamados, às vezes são chamados, se autodenominam apóstolos. Eles tentam reter. Esses dias, lá em Limeira, um que está saindo, das duas famílias que estão saindo, ele falou assim, então, Pise, o ministério vai lá em casa essa semana e eu não sei o que fazer. E eu fiquei sem entender o ministério, porque até ontem o irmão usou essa palavra na reunião, numa das reuniões, ele usou ministério. Ministério no sentido de ministrar. Existem vários, talvez alguns que tenham saído do sistema religioso estão aqui hoje. Talvez estejam ouvindo palavras que não ouviam no sistema com outro significado. Então, assim, às vezes você está falando graça para uma pessoa, um cristão que crê no Senhor Jesus verdadeiramente, você está usando a palavra graça, ele também está falando de graça, você está falando, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, pensando em Efésios 2:8. E o irmão também falando, amém, irmão, pois somos salvos pela graça. Só que a hora que você está saindo, ele fala assim, mas tem que perseverar até o fim, né, irmão? Então, a graça que eles entendem, muitos irmãos que são amados e vão estar na presença do Senhor, eles entendem graça aquele que persevera até o fim, vai ser salvo sem dúvida, mas tem que perseverar até o fim. Então, esse irmão usou essa palavra ministério, que era um grupo de pessoas que iam até a casa dele, que lá na denominação eles têm a responsabilidade de ministrar a palavra, então essas pessoas são responsáveis, então vão conversar com ele, e ele gostaria de saber como que comportar, e claro, cada um aqui pode até estar passando por isso também. Então, cada um tem que dar um passo diante do Senhor e orar ao Senhor, ver as respostas que ele deve dar. Às vezes ele poderia até permanecer calado, porque essas pessoas que vão, e eu repito, às vezes pode ter irmãos aqui passando por esse problema. Essas pessoas que vão, esse ministério, entre aspas, né, que está indo ali, não quer propriamente saber da verdade. Então, muitas vezes não há como contestar ou falar a verdade, abordar o assunto da verdade, porque só vai virar contenda. Então, estou dizendo o quê? Hoje nós estamos vendo também uma espécie de aprisco, porque no versículo 16, falando assim, aliás, de passagem, esse versículo 14 e 15 no Darby, ele põe um pouquinho diferente a ligação entre esses dois versículos. Eu não lembro de os irmãos mencionarem, mas versículo 14 fala assim, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. E das minhas sou conhecido, vírgula, como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, não fica assim, no versículo 15 fala, assim como o Pai me conhece a mim, e também eu conheço o Pai. Na verdade, é assim, o final do versículo 14, das minhas sou conhecido, como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai. Então é uma outra relação. Então só queria fazer esse parênteses também a respeito da versão do Darby, traz esses versículos. Então, eu estou mencionando isso no versículo 16, porque ele fala que ainda tenho outras ovelhas
que não são desse aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então os irmãos estão mencionando, né, que são os gentios, mas não que os gentios tivessem que passar pelo aprisco primeiro. Então eles não tinham que ser judeus para depois fazer parte do rebanho. Estou pensando, o irmão mencionou Atos 15, vamos ler 2 versículos, em Atos capítulo 15, e o assunto ali eram aqueles que, da seita dos fariseus, né, que tinham crido, e eles estavam ensinando que era mister circuncidar aqueles que criam, e que eles guardassem a lei, ou seja, eles estavam falando, primeiro tem que ser judeus, ou seja, entrar no aprisco, mas não é isso. Então, por isso que Paulo e Barnabé vão opor-se, né? Vai haver grande contenda. E quando Pedro fala, ele vai falar, versículo 7, olha só. Versículo 7, Atos 15, versículo 7. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes, varões irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Pedro, eu penso Pedro abrindo a porta para os gentios, pensando até em Cornélio, né? Ele já tinha usado uma das chaves, né, do reino dos céus. E Pedro aqui pregando o evangelho aos gentios. Então, esses gentios, e depois no versículo, quando o Tiago fala também, no versículo 14, aqui é Tiago falando, né? Simão relatou como, versículo 14, primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Então, essas ovelhas, por assim dizer, gentias, elas não tinham que entrar primeiro no aprisco. Então, era uma coisa, os irmãos têm enfatizado isso, eu acho que é de fundamental importância, porque nós estamos vendo isso. O irmão ontem, ele mencionou Hebreus, né? Hebreus, como é o livro de contrastes, como ele mencionou, a palavra sempre, o melhor no inglês, fica mais visível isso. Eles estão vendo na epístola aos Hebreus que aquilo que foi falado por filho ou em filho era muito melhor do que os anjos tinham apresentado, os profetas tinham falado, né? Isso estou pensando em Hebreus capítulo 1. Os profetas, porque eles se arrogavam, eles se gloriavam de ter os profetas que tinham dito aquilo que Deus havia dito a eles, nessa economia judaica. Então, o escritor de Hebreus está falando, olha, é o filho, é melhor do que os profetas, é melhor do que os anjos. Eles falam, puxa, os anjos também que são ministradores, também melhor. Depois vai falar que ele é melhor do que Moisés, né? Então são coisas melhores nesse sentido. Então, o que nós estamos vendo hoje não é no meio da profissão, do meio do sistema religioso, se eu estou entendendo bem, é assim que eles não estão voltando à lei propriamente, mas existe uma lei que está sendo feita para reter esses irmãos, e graças a Deus, cada um de nós aqui foi liberto, num certo sentido, nisso, para entrar, né, ter esse centro de atração, né? Então, eles estão retendo os irmãos de outra maneira, parece que mudou um pouco. Eles usam muitas vezes a lei, usam o Velho Testamento, mas fazem eles mesmos umas leis por desconhecimento, muitas vezes, da palavra de Deus também. Então eles retêm os irmãos, né? Fazem do cristianismo assim chamado como se fosse um novo aprisco. E na verdade é o que tem sido dito, né? É uma coisa completamente diferente, né? E eu queria trazer esse assunto também aos irmãos.
might be good to comment on verse 10 at the end. Melhor, talvez seria bom a gente comentar o que fala no versículo 10, no final do versículo 10 de João. He says, I am come that they might have life and that they might have it abundantly. Vim para que tenham vida e a tenham em abundância. So God is never defeated by sin. Assim, Deus nunca é vencido pelo pecado. And what he first had for Adam in his innocence E aí o que ele teve a primeira vez, o que ele teve para Adão e seu pecado, was a physical life and a relationship with him in innocence. antes de ter caído no pecado, o que Deus tinha com ele era uma relação de inocência. But now as a result of the Lord Jesus coming into this world, Mas agora o que ele tem é o resultado da obra de Cristo vindo a este mundo. and dealing with the sin question to the glory of God, E tratando do assunto do pecado para a glória de Deus, he has come that you and I might have divine life, ele veio para que eu e você pudéssemos ter vida divina, but that we might have it in a fullest sense possible. mas ele veio para que nós tivéssemos no mais completo sentido que pudesse ser. So the Lord Jesus says, or the Apostle John says, as he is in this world, so are we. E assim como João disse no Evangelho, assim como ele é, somos nós. So he was in this world as the Son of God, accepted of God, Assim ele estava nesse mundo como o Filho de Deus e aceito como Filho de Deus. he accomplished the work of redemption upon the cross of Calvary. Cumpriu o trabalho, a obra de redenção na cruz do Calvário. He's seated at the right hand of the Majesty on high, Está sentado à direita de Deus, da majestade nos céus, accepted of God. aceito de Deus. And now you and I are accepted of God, E agora eu e você somos aceitos de Deus, accepted in the beloved, aceitos no amado, as those that are sons of God, heirs of God, joint heirs with Christ. somos santos em Cristo, herdeiros e co-herdeiros em Cristo. And so we have eternal life. We have a relationship with the Lord Jesus as the Son of God. Assim nós temos vida eterna, nós temos relação com o Filho de Deus. We're indwelled with the Spirit of God. Somos habitados pelo Espírito de Deus. And we have the nearest possible relationship to the Father. E temos o mais próximo possível que pode ser de uma relação com Deus o Pai. We don't pray to our Heavenly Father. Nós não oramos para o nosso Deus celestial. The Lord Jesus used that term O Senhor Jesus usa esse termo, Pai Celestial, with the disciples as a sample group of the godly remnant. ele usa com os seus discípulos, os seus apóstolos, no sentido de um grupo restrito de pessoas, como aquele remanescente justo ou fiel. But we address God as our Father. Mas nós nos dirigimos a Deus como nosso Pai. So to have abundant life is to have eternal life. E assim, ter vida abundante é ter vida eterna. And it means more than just a life that never ends. E tem um significado maior do que apenas uma vida que não tem fim. It's not only a life that doesn't end, Não é só uma vida que não acaba, it's the fact that we're brought into divine relationships with divine persons, mas é o fato de que nós fomos trazidos para uma relação com Deus, uma relação divina. and the fact that we have divine life in its fullest character. E no fato de que nós temos vida divina e no seu completo sentido. The Old Testament saints had divine life. Os santos do Antigo Testamento tinham vida eterna. Let me give you an illustration. Vida nova. Divina. Okay. Vamos dar uma ilustração. You have a car and it doesn't have any luxuries. Eu tenho um carro, mas ele não tem nenhuma coisa especial de luxo.
It has wind-up windows, Ele tem o vidro que é na manivela. no sunroof, Não tem teto solar. stick shift, É câmbio mecânico. no power steering. Não tem direção hidráulica. It's basic, É bem básico, but it is a car. mas é um carro. But then you see someone and has a car with all of the toys. Mas aí você vê alguém que tem um carro que tem todos os detalhes e acessórios. In fact, there's nothing else that can be put on the car. E de fato, parece que não tem mais nada que você possa acrescentar a esse carro. The Old Testament saints had the very basics of divine life. Os santos do Antigo Testamento tinham apenas o básico da vida divina. But you and I have every possible gift that God could have given us. Mas eu e você temos um dom que é melhor do que qualquer dom que poderia ser dado. So we're blessed with all spiritual blessings in the heavenlies in Christ. Assim somos abençoados com todas as bênçãos em Cristo Jesus. And forever, you and I, that are the real sheep, E para sempre, eu e você somos as ovelhas verdadeiras. will be in the very nearest relationship with the Father and the Son. Nós estaremos na mais próxima, o mais próximo possível da pessoa do Senhor Jesus. So this is why when the Lord Jesus spoke in this way, Assim é dessa razão porque o Senhor Jesus falou desta maneira aqui. there was division among those that heard. Aqueles que ouviram estavam divididos entre si. I'll just point out 3 divisions. Vou apenas apontar 3 divisões. Chapter 7. Capítulo 7. Okay, chapter 7, verse 43. Capítulo 7, versículo 43. Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. So he said that he was the son of David. Ele disse que ele era o filho de Davi. He said clearly that he was the son of God. Ele falou claramente que ele era o filho de Deus. So in verse 43 there was a division because of his person. Assim, no versículo 43 aqui, havia uma dissensão por causa da pessoa. And in chapter 9, No capítulo 9, verse 16 at the end, final do versículo 16, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. so now there was a division because of his works. Aí havia uma divisão por causa das suas obras, aquilo que ele fazia. And then in our chapter 10 and verse 19, E assim, no capítulo 10, no versículo 19, haver divisão entre judeus por causa dessas palavras. so the sayings, the words, the expressions that the Lord Jesus was using, Assim, as palavras e as expressões que o Senhor Jesus estava usando. so the Lord in his work, in his service, and his words, Assim, o Senhor, na sua obra, no seu serviço, nas suas ações, caused that there would be a division between those that believed and those that didn't. causou uma dissensão, uma divisão entre aqueles que acreditavam e os que não acreditavam. So he always divides between the light and the darkness. Assim, nós estamos sempre dividindo entre luz e trevas. What a privilege it is to be able to walk with the Lord Que privilégio é podermos andar com o Senhor and to understand his sayings and to understand his works. e entender as suas palavras, o modo, o que fala e as suas palavras. These things should have an effect upon our hearts. E essas coisas deviam ter um efeito em nossos corações.